Hoje eu quero compartilhar alguns insights sobre essa fase que é bem comum, pelo que eu percebo, pela qual nós passamos, principalmente no início da nossa jornada de autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, que é a fase do isolamento, sabe? É uma fase que geralmente vem acompanhada de revolta, de ranço pelas pessoas e as dinâmicas da sociedade. A gente acaba se afastando da família, da sociedade como um todo. Eu passei por essa fase não tem tanto tempo assim, até mesmo porque a minha própria jornada de autoconhecimento por si só não tem tanto tempo. Deve ter uns 2 ou 2 anos e meio que eu comecei a voltar a atenção, a minha energia, o meu olhar para dentro de mim. Então essa fase de isolamento não tem tanto tempo, deve ter mais ou menos, sei lá, uns meses que eu tenho começado a sair um pouco mais dessa fase. Por que sair? Porque, claro, foi uma fase necessária. Pra mim, nada é à toa e tudo tem algo a nos ensinar. Mas era algo que não estava muito legal, não estava me fazendo bem. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre isso e para qual caminho eu estou indo agora, que eu considero muito mais equilibrado e saudável. E eu espero poder te ajudar de alguma forma com esses insights. Eu comecei a perceber o seguinte, que esse extremo de não quero papo. Era uma coisa do ego, porque ele que sempre vai estar num extremo ou em outro, sempre tem muito extremismo com ele. Enquanto a essência, pelo que eu tenho percebido até agora, pelo menos, ela. Dá vontade de chorar um pouco, não sei porquê. Mas ela é como uma criança, sabe? Ela gosta de explorar e aprender e ser curiosa e transitar. Ela sabe lindamente, graciosamente transitar entre espaços, entre interações de uma maneira aonde ela busca retirar o que serve para ela, o que serve para que ela possa evoluir, para que ela possa expandir a nossa consciência, a nossa essência, consciência, chame como quiser. É a nossa verdade mais profunda e ela só quer isso. Ela só quer experienciar a vida, ela só quer aprender. Sem tanto julgamento. Ela só quer observar, ela é uma observadora nata. E ela observa sem se envolver. E isso é tão. É foda demais. É muito gostoso, sabe? Porque quando a gente tá no ego, a gente fica tão reativo com tudo, tão, entende, incomodado. E é daí que vem esse extremo de não, eu não quero papo. Por quê? Porque quanto menos você se expor, menos o seu ego, que agora veste essa identidade de alguém que busca espiritualidade, que busca ser melhor, ele vai evitar ser contrariado. Ele vai evitar situações que são desconfortáveis. Por quê? Porque atacam a identidade dele. Dito isso, não todo afastamento é algo do ego, porque de fato existem pessoas que são um pouco complicadas demais da conta. Todos nós somos complicados em algum nível, mas existem pessoas com uma energia muito densa, não dá pra negar. Estão sempre falando de coisas, notícias ruins, sempre reclamando ou se vitimizando demais, enfim. E você evitar a interação com essas pessoas é saudável, tá tudo bem. Não é o seu ego querendo evitar nada. Se, na minha opinião, vier de um lugar de neutralidade. Por exemplo, eu entendo que essa pessoa, ela oferece o que ela tem e esse oferecer dela não me agrega em nada, muito pelo contrário, me suga. Eu saio dessas relações, dessas interações drenado, então eu vou evitar, eu não vou alimentar essa relação, eu vou ficar na minha. Isso seria um afastamento neutro que eu acho saudável. Agora, um afastamento que vem do ego, vem com algo que nos corrói e não nos serve de nada. Então,
É interessante perceber se um certo afastamento que a gente quer manter ali de uma relação, de uma pessoa, vem desse lugar de neutralidade ou se tá vindo de um lugar carregado de sentimentos negativos por aquela pessoa. Porém, entretanto, todavia, contudo, haverão situações onde você terá de lidar com pessoas difíceis, desagradáveis, complicadas. E como eu indicaria lidar com isso? Eu tô assim animada, empolgada com isso, porque é algo muito recente pra mim. É algo que eu tô penando pra colocar em prática e ir tornando um hábito, algo natural, porque pra mim não é natural ainda. Pra mim o natural é reagir, é ficar com raiva, sabe? Tipo, pô. Mas a tática, a nova forma de lidar, de enxergar que eu tenho trabalhado em mim para que se torne mais natural, já está trazendo mudanças na minha vida, uma leveza. E é o seguinte: observe aquela atitude daquela pessoa, aquela situação, como um aprendizado. O que que isso quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Existe algo dentro de mim que tem um pouco disso aí. Porque tudo que acontece ao meu redor é um espelho meu, é um espelho do que tá dentro de mim. Eu vou dar alguns exemplos. Houve uma situação onde uma pessoa estava ansiosa sobre uma questão e me perguntando insistentemente sobre aquilo. E eu fiquei assim, cara, que saco, que ansiedade, pra que isso, sabe? Não adianta se preocupar, isso não vai acelerar as coisas. Peraí. Eu fiquei pensando assim comigo, fiquei um pouco irritada. Mas no dia seguinte, eu parei e pensei, pô, mas eu também sou ansiosa, né? Com outras coisas e em outros contextos, mas eu sou ansiosa também. Então eu tava incomodada com aquela ansiedade daquela pessoa, mas eu tenho isso dentro de mim. Geralmente a gente se incomoda com algo que precisa ser tratado dentro da gente. Senão aquilo nem estaria se manifestando, nem estaria acontecendo na sua vida. Aquela pessoa com aquela atitude, aquela situação que aconteceu. Se aconteceu, é porque você tem alguma coisa para aprender. Um exemplo clássico. Digamos que você passou ou está passando por um relacionamento meio bosta, tóxico, não muito legal. Geralmente você só vai aprender algo com aquilo meses ou até anos depois. Isso se você parar para fazer uma análise genuína, um autoconhecimento, uma terapia. Porque quando não fazemos isso, não aprendemos nunca. Só ficamos carregando a carga emocional daquela situação, seja remorso, tristeza, raiva, injustiça, mas enfim. A questão é que geralmente só vamos aprender algo com aquilo muito tempo depois. E a ideia aqui é diminuir o máximo possível essa separação entre a experiência e o aprendizado. O ideal, a prática, a gente tem que praticar até se tornar instantâneo. Você tá vivendo a experiência e já tá sacando o que aquilo tá te ensinando e como você pode lidar com aquela situação da melhor forma possível. Vamos para um exemplo prático. Digamos que você está numa situação social, conversando com alguém ali, numa festa, um encontro, não importa. A pessoa vira para você e fala: "Hein, você viu que fulana tá gorda? Engordou, né?" E digamos que você no passado era uma pessoa que fazia bastante isso, falava mal ali da aparência de alguém, da decisão de alguém, das pessoas, mas você já aprendeu com seu erro e você não quer mais ser essa pessoa. A reação mais instantânea do ego, geralmente, é ficar com raiva. E quando a gente vê algo que reflete algo que a gente já foi ou que ainda existe em algum nível dentro da gente, a reação é de raiva, geralmente, de ranço ali. Então, ao invés de você virar pra pessoa e falar, hein, mas não é da sua conta, né? Você nem sabe se ela tá passando por algo. E gerar uma situação ruim, ou não falar nada, não confrontar a pessoa, mas ficar com raiva por dentro. Ao invés de você ter qualquer uma dessas reações, você pode praticar, ter essa sacada rápida e pensar, isso é um teste pra mim.
Eu já fui essa pessoa que comenta da aparência dos outros como uma forma de me sentir superior. E eu não vou engajar com isso. Mas eu também não vou ficar com raiva dessa pessoa. Eu só estou reconhecendo que isso é um reflexo de algo que já esteve ou pode estar ainda em algum nível dentro de mim. Então você pode virar e falar assim: não, não reparei não. Mas, enfim, eu vou pegar um suco ali, você quer? Simplesmente com neutralidade. Você não tá morrendo de raiva da pessoa por dentro. Nossa, que ridículo, falando mal, comentando. Não, você não tá com raiva, você não tá tampouco fugindo, você só tá desviando a atenção, porque isso não é algo que faz parte da sua nova identidade. E essa situação ter acontecido pode muito bem ter sido um teste para você não cair novamente no hábito antigo. Enfim, esse é o nosso objetivo, é praticar isso, de tirar o foco do outro e voltar para você e ver o que você pode aprender com aquilo e como manejar aquela situação da melhor forma possível. Porque não dá para se isolar completamente para sempre. Até dá, mas sinceramente não acho que é saudável. A gente pode sim usufruir das relações. É só saber como observar aquilo, como interpretar aquilo. Interpretar mais de um lugar de essência e menos de ego. Todo mundo tem um lado bom, tem características admiráveis. E tem também um lado não tão legal, meio chatinho, meio insuportável, no qual você tem que olhar, aprender algo e manejar. E todos nós somos assim. Eu sou assim, você é assim, todo mundo. Ninguém é só, meu Deus, perfeito, só tem características boas, só tem, nossa, pessoa maravilhosa, sempre fácil de lidar. Não tem um defeito. Tem uma pessoa que, nossa, só tem característica ruim, pessoa insuportável, não tem nada nela que é admirável. Se você souber procurar, você vai achar. Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar. Essa mudança na minha forma de pensar e de lidar com as coisas, com a realidade ao meu redor, é recente, mas já tem me trazido mais leveza, mais paz, e eu espero que te sirva e que traga pra você também. Porque é isso, a gente merece viver leve, gente. A gente merece que a vida seja algo que flui e não algo que, nossa, todo dia é uma bomba de cortisol no nosso corpo. Tudo depende da forma como a gente interpreta as coisas. Você pode interpretar as coisas como um ataque, como, eu quero fugir disso daqui que eu não suporto, ou o que eu posso aprender com isso? O que isso aqui tá me ensinando? Entende? Tudo depende. Claro que tem uns dias que o ego vai estar mais presente ali e vai ser mais difícil. Vai sim dar uma raiva, vai sim dar uma vontade de, nossa, vontade de excluir essa pessoa aqui da minha vida, entendeu? De bloquear aqui esse familiar, mas a gente vai manejando, vai levando um dia após o outro e vai aprendendo a melhor forma de navegar por essa experiência. E espero ter te ajudado em algum nível. É isso. Fique bem. Tchau, tchau.